Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista esportivo. Antes de tudo, se você não está inscrito, já se inscreve aqui no canal. Estamos chegando à marca de 2100 aqui do YouTube. Então, vem fazer parte dessa comunidade, se inscreve, porque você também vai garantir aí sempre um alerta quando sair um conteúdo novo e todo dia está saindo conteúdo aqui no YouTube para você. Se você quiser conferir em outras redes sociais, todos estão aqui na descrição também. Lá no Instagram a gente está quase batendo 6 mil. Então, se você ainda não me segue lá, segue, que também tem conteúdo de arrodo para você conferir por lá. E também a gente interage bastante. E se você quiser garantir muitos desses conteúdos de forma antecipada, como esse daqui, você pode conhecer o meu projeto do Apoia-se, onde você me ajuda a continuar criando conteúdos e garante esses conteúdos de forma antecipada. Bom, nossa primeira prévia da rodada, né? Está entre nós a nossa primeira prévia da rodada. Deveria ter feito na semana passada? Deveria, não nego. Tive tempo? Não tive. Como vocês repararam, estou num estúdio novo, né? Também conhecido como meu novo apartamento, né? Me mudei, né? Então tem muita coisa rolando, muita coisa para se ajeitar ainda aqui. Então não tive tempo de fazer a prévia da semana passada, né? Mas essa semana já estamos preparados e já estamos mais organizados para trazer essa prévia para vocês e espero que a gente consiga fazer isso todas as semanas, como foi no ano passado, como tem sido há bastante tempo. Bom, nesse final de semana temos 5 jogos, né? Temos 2 pelo Campeonato Paranaense e 3 para marcar a abertura da SPFL São Paulo Futebol League. Vamos começar falando do Paraná? A gente tem 2 jogos, um pela Conferência Tibagi e um pela Conferência Ivaí, né? Começando pelo jogo da Conferência Tibagi, temos Paraná Clube Guardian Saints contra Ponta Grossa Phantoms. Esse é um jogo que eu estou bem curioso por alguns motivos. Primeiro de todos, a equipe do Paraná Guardian Saints tem a mudança da comissão, né? A equipe teve a saída do Vinícius, né, que era o head coach, que foi para o Rondonópolis Hawks. Agora a gente tem no comando da equipe o Álvaro, né, que era coordenador defensivo. Então eu estou muito curioso para ver como isso afeta o ataque do Paraná Guardian Saints, como isso afeta o time do Paraná Guardian Saints e como a equipe vai se ajustar a tudo isso, né? A defesa com certeza fica melhor, né, porque anunciou nessas últimas semanas aí 5 reforços. E desses 5 reforços, um deles é o Vini Araújo, né, que era um dos melhores defensores que o Brown Spiders tinha no ano passado, né, jogador que pode jogar na linha, que pode jogar na marcação do passe, um baita jogador, um baita jogador, que com certeza vai somar para uma defesa que tem jogadores muito bons, jogadores que podem gerar muito impacto e fazer a diferença nos jogos. Estou muito curioso para ver o ataque, né? O ataque que tinha o Leandrinho, vamos ver se segue, né? Como que esse ataque se mostra esse ano, se consegue trazer um jogo mais físico, se mantém o seu estilo, mas impõe uma fisicalidade, se mantém tudo. É sempre uma curiosidade muito grande que eu tenho. E o Ponta Grossa Phantoms, eu estou muito curioso porque é o time que acabou de ganhar a Copa Paraná, né, no ano passado, e esse é o tipo de adversário que, na minha opinião, você mede as suas expectativas dentro do campeonato. O Paraná Guardian Saints, se eu não me engano, no ano passado foi as semifinais do Paraná, se eu não estou enganado. É uma equipe que tem um baita potencial, é uma equipe que consegue jogar bem contra os pequenos e consegue, às vezes, dar trabalho contra os grandes. Então, você jogando contra uma equipe como essa e você performando bem, não digo nem ganhar, mas você performando bem, você já se coloca numa posição muito interessante, na minha opinião. Né? Eu acho que você já se coloca ali numa posição de, pô, a gente pode almejar voos maiores, ou de repente toma uma pancada falando, não, ó, a gente precisa dar um passo para trás para antes dar outro para frente, né? A equipe do Phantoms também tem alguns reforços, né? Destaque aí para o Henrique Rocha, que joga na secundária, jogador com passagem na seleção brasileira, jogou até no Mundial de Ohio, né? Tem 5 nomes novos ali, incluindo o Henrique, né? Todos ali com uma baita rodagem, todos veteranos. Era uma equipe que impunha muito seu jogo físico, né? Tanto no ataque quanto na defesa, e é interessante a gente ver isso ainda mais contra o Paraná Guardian Saints, né? Que é uma equipe que a fisicalidade ofensiva não é uma característica, né? Algo que é bem comum entre as equipes do Paraná. Minha expectativa é o Paraná Guardian Saints vencer esse jogo, né? Tô bem curioso para ver as mudanças e tudo mais. Acho que o Phantoms pode fisicamente trazer um jogo legal e de repente o jogo ficar mais pegado? Acho, mas acho que o Paraná Guardian Saints é uma equipe que tem mais experiência, tem mais velocidade também em muitos momentos do jogo. Então tô bem curioso, mas acho que o Paraná Guardian Saints tem um favoritismozinho sim nessa partida. Segunda partida do Paraná, né? Temos um jogão, Londrina Bristol Bears contra o HP Futebol, né? Na Conferência Ivaí, né? E assim, outro jogo muito legal, equipes em momentos
distintos, né? O Paraná HP, o HP Futebol, sempre me confundo, né? Tá no momento de transição, né? Ano passado a equipe foi muito mal no Brasileirão, né? Uma equipe que tinha apostado no QB americano, que foi embora, não ficou pro Brasileirão, a equipe se reestruturou, muita coisa aconteceu, e a equipe trouxe o Igor Nardini para comandar a equipe, né? Ele que teve uma baita campanha com o Almirantes ano passado, né? Foi ali vice-campeão da ABFA com a equipe do Sul. E vamos ver qual que é o efeito que ele consegue nessa equipe a curto prazo, né? Equipe que não apresentou muitos reforços, a gente vê alguns nomes que eram do HP indo para outras equipes. Então vamos ver como que a equipe se reformulou, como que a equipe se estruturou, né, para esse primeiro semestre, o que já consegue fazer. E eu falo, né, acho que a coaching staff ela pode ter um peso muito grande na mudança de atitude, né? Você pode jogar feio, mas jogar bem se a coaching staff te ajudar e conseguir traçar bons planos. Então, estou bem curioso para ver isso, né? E também ver se de repente a equipe consegue ali trazer alguma coisa, uma coisa que não teve muito no ano passado, que é um pouco do talento individual, né? Jogadores podendo fazer jogadas, né? Quando a bola está na mão deles no ataque. Do Bristol Baggs, né? O Bristol é uma equipe que eu coloco numa situação parecida com o Paraná Guardian Saints, né? O Bristol atual campeão do Pinhão Bowl, né? Uma equipe que jogou o Brasileirão D2 no ano passado, não conseguiu se classificar, né? Quando encarou os adversários mais fortes do grupo, não conseguiu bater de frente, mas é uma equipe que tem uma certa regularidade, né? Uma equipe que tem ali um jeito interessante de jogar. Eu acho que o ataque tem a questão de quarterback, né? Como que a equipe vai usar ou não, né, os seus quarterbacks. É uma equipe que tem nomes interessantes, Vargas, Danone, o próprio, me fugiu o nome do quarterback agora, o Bronzatti, se eu não estou enganado. Gente, eu vou relembrar o nome das pessoas conforme o ano for passando, eu prometo. Mas eu acho que é o momento que o Bristol tem de bater numa equipe de tradição, vencer uma equipe de tradição e mostrar que pode almejar mais do que o Pinhão Bowl dentro do Paranaense. Né? Não sei se o Bristol teria condições hoje de brigar contra os grandes, talvez não, mas é sempre bom você começar a temporada bem e tem momentos que você tem que tirar vantagem. Esse é um tipo de vitória que pode dar uma moral pro elenco, né? O tipo de vitória que pode dar uma moral pro elenco. Meu palpite para esse jogo, eu tô muito dividido. Eu acho que eu vou com o Bristol, porque eu tenho muitas incertezas do lado de lá do Paraná HP. É uma equipe que tem veteranos, é uma equipe que, mais uma vez, eu gosto muito do trabalho do Nardini. Eu acho que ele pode, a curto prazo, já achar formas e soluções do time jogar melhor. Mas eu acho que o Bristol tem velocidade, tá um pouco mais pronto, talvez um pouco mais organizado, né? E o que eu falei, existe um pouco mais de talento individual do lado de lá, que pode resolver em alguns momentos quando a bola estiver na mão desses jogadores. Mas é um jogo que, para mim, não seria surpresa nenhuma o HP vencer, né? Eu acho que, por exemplo, seria mais surpresa para mim o Phantoms vencer no outro jogo lá do Paraná. Bom, indo agora para a SPFL, a São Paulo Futebol League. 3 jogos que marcam a abertura da 7ª edição do Campeonato Paulista de Futebol Americano, todos pela Série Diamante. Né? Temos jogos pelos dois grupos, né? Jogos pelos dois grupos. E vamos começar falando dos 2 jogos que rolam domingo em São Bernardo, lá no Baitão. Estarei lá no Baitão, inclusive. O jogo das 10 horas da manhã, São Bernardo Avengers contra Sorocaba Vipers. Né? Um jogo que o Avengers é favorito, é meu palpite para o jogo, por alguns motivos. Né? Primeiro, eu acho que o Avengers ano passado já tinha um time melhor que o Sorocaba Vipers e esse ano isso se mantém, né? Quando a gente considera que o Vipers perdeu alguns nomes e o Avengers conseguiu, né, trazer um pouco mais de profundidade, mesmo que provisória para esse time, né? Muitos jogadores do Rio de Janeiro que vêm só para jogar esse PFL. Mas a equipe traz ali muitos reforços, né? Consegue ali trazer profundidade, né? R40 como o principal nome, né? Mas outros caras também que podem impactar tanto no ataque quanto na defesa, né? Quando a gente olha para o Vipers que perdeu Phelps, que perdeu Branco, que perdeu Lacra, não sei se perdeu mais jogadores além disso, né? Mas são 3 nomes que pesam, né? E é uma equipe que no ano passado também não conseguiu performar quando mais precisou para brigar por uma vaga ali nos playoffs do Brasileirão D2. Né? Tem a questão talvez do peso da transição para diamante, né? Eu acho que o Avengers é uma equipe que está naquele momento em que briga sempre para ir para os playoffs, então é uma equipe boa para você se testar, né? E para você talvez diminuir um pouco do impacto. Né? Esse ano a SPFL fez diferente, né? Ao invés de colocar o campeão do diamante contra o campeão da ouro,
vai colocar os 2 campeões nacionais para jogar, a gente vai falar daqui a pouquinho disso. Então o Sorocaba Vipers meio que escapou, né, do que seria o tradicional, que seria encarar o Rio Preto Whalers, que seria, na minha opinião, acho que talvez algo até mais complicado, né, para a equipe de montar um plano de jogo, né? Assim, tô bem curioso, eu acho que é um jogo também que os special teams podem fazer valer, são 2 equipes que gostam de trabalhar muito esse setor do campo, né? Vamos ver como que todos esses reforços do Avengers vão se encaixar, né? Como que o R40 se enquadra dentro do que o time quer rodar com a bola, se o jogo aéreo consegue fluir um pouco mais com a adição de outros jogadores, como que a defesa também performa. Eu acho que tem muita gente nova ali, que esse time vai ter que botar em jogo para testar. E o Sorocaba Vipers eu acho que é aquilo, né? É um time que tem que se adaptar a diamante, trazer aquela fisicalidade que a gente viu o Vipers trazendo em muitos jogos, principalmente na sua defesa, né? Uma defesa que rouba a bola, que tem bons nomes ainda como o Levi, né? E também temos a volta, né, do Marcos Delago, né, como quarterback, né? Ele que teve passagem pelo antigo Guardians, depois foi para o Storm, depois estava parado, né, pós-pandemia, e voltou agora para o Sorocaba Vipers, que perdeu, né, o Phelps, né, o Gustavo ano passado teve mais uma lesão, a gente não sabe ainda como está 100% a situação dele, se ele já voltou ou não, mas o Marcos Delago é um cara grande, é um cara físico, é um cara que tem um baita braço, né, e vamos ver como que ele se adapta, né, a esse estilo de jogo do Sorocaba Vipers, né, uma equipe que corria bem pesado com a bola, né? E vamos ver como que ele traz aí essa volta dele, como que tá essa experiência dele, né? E toda essa fisicalidade que ele tinha, que era algo muito importante do jogo dele. Não era um cara que corria muito com a bola, mas conseguiu usar muito do seu físico ali para fazer valer do seu jogo. Meu palpite para esse jogo é uma vitória do São Bernardo Avengers. Acho que a equipe tá mais pronta, joga em casa. E tá com mais profundidade de jogadores experientes, também muito talentosos que vieram ali do Rio de Janeiro. Indo agora para o jogo da tarde de São Bernardo, né? Guarulhos Rhinos contra Guarani Indians, né? O jogo das 2 horas, né? Até coloquei aqui brincando entre parênteses, né? Revenge Game, né? Porque o Indians venceu o Guarulhos Rhinos ano passado em Campinas, né? Então talvez tenha um pouquinho disso da equipe do Rhinos, por mais que o pessoal possa falar que não. Né, foi uma derrota muito inesperada e uma vitória que o Guarani Indians fez um jogo basicamente perfeito na sua defesa, né, e eu acho que o time vai ter que repetir essa dose para conseguir vencer a equipe do Rhinos, né? O Indians vem aí de um título da Taça 9 de Julho, né? Venceu o Leme Lizards jogando no Brinco de Ouro da Princesa, inclusive. E assim, eu estou muito ansioso. Eu acho que o Elias melhorou muito como quarterback no ano passado, então vamos ver como que ele começa esse 2024. Vamos ver como que a defesa do Rhinos também se adapta ao jogo que o Elias traz, né? Um cara que pode correr com a bola, um cara que tem velocidade, um cara que estende jogadas e tem um corpo de recebedores muito bom, né? Um time que tem caras rápidos, que tem caras de profundidade, tem caras de posse, né? Então, tô bem curioso para ver como que vai ser esse jogo, né? E como que a defesa do Indians também vai se portar, né? Porque o Rhinos tem algumas voltas importantes, né, na sua linha ofensiva, 4 jogadores, se eu não estou enganado, né? E também tem a chegada de Camara e Marco, né? E assim, o backfield volta a ficar carregado, todo mundo saudável. O Camara aparentemente não vai jogar como running back, sim como wide receiver, mas é um cara que vai poder fazer um pouco de tudo. E o Guarulhos Rhinos não teve a academia esse ano, então você tem 100% da força máxima para jogar. É um jogo que eu tô bem curioso, é um jogo que eu tô bem ansioso para ver. Eu quero ver como que o Guarani Indians traz para esse jogo. Eu acho que é um time que vai trazer a mesma importância que trouxe ano passado e como eu falei nas minhas narrativas de cada time. É um time que pode ser levado a sério se souber se tiver regularidade, né? E se você começa o ano vencendo o Guarulhos Rhinos, você cria muita empolgação, muito hype e você consegue fazer o elenco entender ainda mais da importância de você jogar sério todos os jogos. Mas meu palpite é Guarulhos Rhinos. Eu acho que é uma equipe que vem mordida no ataque, de ter um ataque ter performado tão abaixo do que muita gente esperava no passado. Eu acho que vai ser interessante a gente ver como que essa OL volta, né? Porque assim, existe muita expectativa, vamos ver a realidade, né? Eu acho que assim, tem potencial, tem, mas é uma galera que não joga junto há bastante tempo, né? Todo mundo junto, por assim dizer. Alguns jogaram 22, alguns ficaram no ano passado, alguns não jogam desde o pré-pandemic, então é pra gente ficar de olho, mas eu acho que o Guarulhos Rhinos, num dia normal, né, jogando de uma forma regular, consegue vencer esse jogo, né, mas, assim,
Tô bem ansioso mesmo. Eu acho que o Guarani Indians pode trazer o jogo, né? Deixar o jogo interessante. Tem armas para isso e tem uma comissão técnica que já provou que sabe se armar para esses jogos. Bom, para fecharmos, né, nosso vídeo, teremos o duelo dos campeões nacionais, que acontece no sábado, né? Sábado, 7 horas da noite, teremos Rio Preto Wireless contra o Ocelotes Futebol Americano. Jogo, inclusive, que será narrado por esse que vos fala, ao vivo no canal do YouTube do Golim, né? Golim Esportes, para vocês acompanharem, né? Primeiro jogo de FABR que vai ser transmitido no YouTube do Golim. Vai ter participação dele também durante todo o jogo. Jogo que tem muitas expectativas, né? Como vocês sabem, como a gente falou, né? Dois campeões nacionais, né? O Wilders da D1, o Ocelotes da D2, né? O Ocelotes, que era um time que poderia ter jogado na D1, que teria dado muito trabalho também no ano passado, mas jogou D2, foi campeão, né? E assim, é um jogo de narrativas muito interessantes, né? O Wilders é uma equipe que perdeu nomes, manteve nomes, trouxe nomes, e fez o mais importante, que foi manter a comissão técnica na sua grande maioria. O Ocelotes não trouxe tantos nomes, perdeu os dois americanos, trouxe mais dois americanos, trouxe um novo quarterback, talvez para fazer uma sombra para o Derão, ou talvez para tentar mudar o estilo de jogo da equipe. E eu acho que eu estou muito curioso, né? E falando em quarterback, quem será o quarterback titular do Rio Preto Wilders? Quem tem o primeiro snap da temporada? Se vai ser o Verlang, se vai ser o Iago, né? Tudo que eu tenho escutado do lado de lá é que está realmente sendo uma briga aberta, né, pelos dois pela posição, né? E pela primeira vez desde, sei lá, 2019, 18, o Rio Preto Wireless tem uma briga mesmo na posição de quarterback, e isso é muito legal, até porque a gente pode ver a mudança acontecendo durante o jogo, caso não performe, caso não jogue bem, né? E a gente sabe que o Rio Preto Wireless é uma equipe que consegue se adaptar muito bem ao jogo, né? Então, de repente, o Verlang não começa bem, o Iago entra e assumir legal, ou o Iago não começa bem, o Verlang vem e traz a fisicalidade dele pro jogo, e tem N aspectos ali que podem casar com esse ataque, né? O Rio Preto Wireless que tem reforços, né, principalmente na defesa. No ataque, a equipe trouxe de novidade, né, o Iago e o João, né, João de linha ofensiva, o Iago que eu estava falando até agora, né, e trouxe de volta ali o Salles e o Lotto, né, jogadores que já passaram pela equipe antes e voltam agora para o Rio Preto Wireless, né? Quando a gente olha para a defesa, né, até anotei aqui, a gente tem Hugo Jefferson, o Scorparin, que é um baita jogador, né, e para fechar o Isaiah Zapier, né, jogador que estava jogando no Japão, norte-americano, né, que vem para ser um DB, entre aspas. Na real, ele é meio que um all-around, acho que ele pode jogar de tudo, né, menos de DL. E não descartem a gente ver o Isaiah tendo repetições no ataque, né? Não seria o primeiro nem o último americano que o... Nem americano, né? O primeiro nem o último jogador que o Preto Wireless faria isso, né? A gente lembra no passado o Thales, né, jogando no ataque e na defesa na final contra o Galo, né? E assim, é um time muito bom, né? Um time que foi campeão nacional, foi campeão da SPFL, Taça Brasil. Acho que foram 18 jogos invicto no ano passado, 18, 19, não lembro de cabeça. E é um time que vem com tudo, né? Tem uma baita comissão técnica, joga em casa, joga à noite. Acho que o Vélez é favorito? Acho que o Vélez é favorito. Mas eu acho que o Ocelotes tem condições de deixar o jogo interessante, dar fogo nesse jogo. E tudo passa também pela situação de quarterbacks. Eu acho que se você tem uma briga aberta pelo seu quarterback, você tem dúvida do bom e do ruim dos dois. Então eu acho que isso é algo para ficar de olho. Para falar do Ocelotes, né, a equipe perdeu Miles e Nolan, né, os dois irmãos norte-americanos, né, foram embora, né, o Miles foi para Espanha, o Nolan foi para Espanha, o Miles voltou para os Estados Unidos, né, o Miles a gente já sabia que ia embora, o Nolan foi uma surpresa porque depois do título ele falou que ia ficar, né, mas parece que a proposta da Espanha foi boa e ele aceitou. Né, a equipe tentou resolver trazendo dois americanos, né? Trouxe ali o Ramir Knight, né? O Ramirão, como ele foi apelidado, né? Ramiro, pela equipe dos Ocelotes, e o John Crawl, né? Assim, dois jogadores que são wide receivers, né? O Knight receiver DB, o Crawl, a gente não tem material dele jogando na defesa, mas também não me surpreenderia se a gente visse ele jogando de corner, se a gente visse ele jogando de safety, né? Um cara que tem muita velocidade, muita fisicalidade pro jogo dele, estão se adaptando também ao clima do Brasil, né? Então, tô bem ansioso para ver esses dois caras jogar, né? Acho que o Ocelotes tem um jogo que pode ser o ideal para tentar vencer, que é um jogo de correr pesado, cadenciar, ganha 5, perde uma, ganha 10, perde 3 e consegue, né, gastar muito relógio, né? Acho que pela primeira vez a gente vai ver um Ocelotes preocupado em gastar relógio, né? A gente não vê isso geralmente. Temos também
A questão de quarterback, eu não acho que a gente tem uma briga, né? Mas a gente tem agora o Derão e Phelps, né? Phelps que estava no Viper, chegou agora para o Ocelotes. Acho que é um nome interessante, um jovem jogador que tem muito potencial ainda. E, né, pode ser talvez ali um cara que vai aprender muito com o Derão, né? O Derão, a gente fala, é um cara muito físico, que tem muita força. Acho que por isso que ele consegue jogar até hoje e compensa o fato dele não ser um baita passador. Né? Então vamos ver como que isso se encaixa, né? Como que a equipe traz. De repente tem pacotes até que o Phelps pode estar em campo ou não. E como a defesa vai jogar contra o ataque do Rio Preto Valors, né? Eu acho que o ataque não deve mudar muito na sua essência, porque assim, eu acho que o Verlang traz características parecidas com o Caravita. O Iago é um cara que tem talvez um pouco mais braço que o Verlang, menos fisicalidade no jogo dele para correr com a bola e tentar resolver. Mas eu acho que é uma adaptação e um ajuste sempre ao que a equipe vai trazer para o jogo. E Special Teams, né? Special Team ganha jogo, Special Team ganha campeonato. Né? O Preto Valors pode-se falar que o Brasileirão do ano passado tem muito na conta dos Special Teams. Então eu acho que é algo que pesa, né? São duas equipes que têm bons kickers e são duas equipes que se preocupam com os Special Teams. Meu palpite para esse jogo, o Rio Preto Valors, num jogo bem interessante que vai acontecer lá em Rio Preto, no canal do Golim Esportes ao vivo, inclusive, para vocês acompanharem. Bom, meu povo, mas o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se vocês não estão inscritos, eu vou pedir você se inscrever no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, porque isso vai me ajudar pra caramba. Se você quiser me acompanhar nas outras redes sociais, links todos na descrição para você conferir. E se você quiser garantir conteúdos como esse de forma antecipada, é só você ir lá no meu Apoia-se, onde você me ajuda a continuar criando esse tipo de conteúdo e garante esses conteúdos um pouquinho antes de todo mundo. Beleza? Tamo junto e até a próxima!